Então, vamos lá. Pais, mães, cuidadores, avós, eu recebi o convite da Renata. A minha clínica aqui chama Clínica de Psicologia e Neuropsicologia Canaã. Ela firmou uma parceria com o Colégio Adventista no ano passado. Na verdade, eu conheço a Renata já faz uns 3, 4 anos, por conta de alunos, né, que passaram pelo meu atendimento e que eram supervisionados na escola pela Renata. E a partir daí, então, nós firmamos essa parceria. Como que funciona essa parceria? Então, em alguns momentos, né, reunião de pais, palestras, ou até mesmo com alunos, eu ou alguém da minha equipe, né, porque eu trabalho com mais 4 psicólogas, nós nos prontificamos a vir aqui conversar com vocês e trazer um pouquinho, né, de assuntos relacionados às questões comportamentais, emocionais, neurais, cerebrais, né, porque eu tenho a especialização de neuropsicologia, então eu trabalho muito na abordagem que todo comportamento ele é fruto de um processamento cognitivo, tá? Um processamento cerebral. Então, sempre nas minhas explicações, eu tento trazer algo além do que é subjetivo, além do que é psicológico, né? Não fico só psicologizando tudo. Eu também trago algumas explicações em relação ao funcionamento orgânico, ao funcionamento biológico do cérebro e do sistema nervoso. Então, hoje, meu bate-papo vai ser rápido, peço para que vocês tenham paciência, né? Já está perto do almoço, mas foi um material que eu preparei com carinho, né? Foi um material que eu meditei, que eu orei, eu também sou cristã, né? Na minha vida pessoal, então eu professo uma fé parecida com a grande maioria, mas aqui nós não vamos falar necessariamente de religião, nós vamos falar de como acompanhar, como os pais podem acompanhar esses pré-adolescentes, né? Então, aqui eu não vou me ater somente à rotina escolar, eu quero falar de uma forma geral sobre o desenvolvimento deles, né? Porque vocês, como pais, vocês precisam olhar para esse eixo aprendizagem, para esse eixo escolar, mas vocês precisam olhar para todos os eixos, né? O eixo social, o eixo relacional, o eixo familiar, né? Então, vocês são responsáveis pelo desenvolvimento global dos filhos. Então, eu queria trazer aqui uma reflexão, né, de como ser melhor. E como ser melhores pais em um período, uma época tão desafiadora, né? Então, eu acredito que a adolescência sempre foi e sempre será uma fase onde a entrada, né, de uma pessoa na adolescência altera todo o ciclo, toda a dinâmica da família. Então, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe, essa fase entre a vida adulta e a saída da infância, eu digo que tem uma ponte, né? Essa ponte de transição eu chamo de adolescência. E ela não é só uma fase, ela é a fase. Ela não é só uma fase que passa, não. Ela é decisiva. Então, o que acontecer nessa fase, né, as experiências que os nossos filhos tiverem nessa fase, elas são decisivas para a próxima, né, que vai ser a vida adulta. Por isso, é uma fase muito importante. Então, não é uma fase onde os pais e os professores precisam sobreviver. Não, nós precisamos viver intencionalmente cada momento, cada oportunidade que nós temos com os nossos filhos, mesmo que você não vá colher agora, você vai plantar, você vai semear, né? E eu digo que a troca de fase parece só mais um ano, né? É mais um ano, tudo igual, né? Passou ali o dia 31 para o dia 1º, que a gente comemora ali a virada do ano, depois tudo começa igual, ainda mais que a gente começou o ano com pandemia, né, com a nova onda do Covid, mas a troca de fase, os ritos, eles são extremamente importantes para os seres humanos conseguirem um respiro para fazer diferente. Então, tem pessoas que realmente entra ano, sai ano, tudo continua igual. Mas existem pessoas que se inspiram para que nessas trocas de fases, mudanças aconteçam, novos hábitos sejam colocados e hábitos nocivos, ruins, sejam retirados. Então, eu gosto muito dessa perspectiva,
onde a gente olha para a troca da fase, para esse rito de passagem, e aproveita ele para repensar algumas coisas. E quando eu digo de mudança, eu não estou falando que eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar radicalmente a minha aparência, eu preciso trocar de marido, de esposa, eu preciso trocar de emprego. Não. Mudar é fazer do mesmo cenário algo diferente. É passar a me comportar diferente. Né? Então, é isso que eu quero provocar vocês, né? Para que vocês levem os filhos de vocês a pensarem que uma troca de fase exige uma mudança de comportamento. Internamente, gente, tudo continua igual. Uma certa ansiedade, talvez, um medo do novo, principalmente aqueles adolescentes que são mais ansiosos, que sofrem por antecipação, mas nós que somos da psicologia comportamental, a gente entende que assim, ó, antes de uma mudança interna, eu preciso mudar um comportamento. Então, por exemplo, nem sempre a motivação interna, ela vem antes da mudança. Muitas vezes eu decido, não, este ano eu vou melhorar a minha alimentação. Então, eu começo a melhorar antes de ter vontade. Por dentro, eu estou sofrendo, eu não estou feliz, falta algo, é difícil, mas eu vou para o comportamento. E aí, conforme eu persevero nesse comportamento, vai acontecendo uma mudança interna também. Uma mudança de, poxa, olha que legal. Poxa, não foi tão ruim almoçar salada. Poxa, não foi tão difícil assim acordar mais cedo. Nossa, eu estou me sentindo melhor essa semana que eu fui à academia 3 vezes por semana. Nossa, então, conforme o comportamento vai acontecendo e vai se repetindo, insights internos vão acontecendo também. Por quê? E essa mudança, ela é muito mais duradoura do que quando a mudança, o insight vem primeiro interno. Quando eu não tenho vontade, mas eu persevero no comportamento, mesmo sem querer, eu tô lá. Aos poucos eu vou mudando a minha motivação intrínseca interna. Agora, quando eu decido, acordo e falo, não, esse ano vai ser diferente. Quando vem de uma motivação emocional, eu posso dizer que essa mudança, ela é pouco consistente. E provavelmente, ela vai durar um curto período de tempo. Né? Então, se a gente começa hipermotivado a fazer diferente, não, esse ano ele vai estudar, não, esse ano não vem aquelas promessas, não, esse ano eu vou mudar, mãe. Né? Então, se vem aquela motivação interna, é provável que ela dure pouco tempo. Mas se a mudança ela parte de um comportamento repetitivo, meio que chato, obrigatório, é provável que ela fique por mais tempo, tá? Então, assim, observem as emoções, que o coração do homem é enganoso. Então, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, gostando ou não, tá? Então, meu desejo é que vocês repensem esse novo momento para implementar comportamentos que vocês já estão observando na família de vocês há muito tempo. Porque a gente sabe o que precisa mudar. Muitas vezes a gente paga um psicólogo, um profissional, para falar para a gente aquilo que a gente já sabe. Eu sei, porque eu também faço terapia. Eu tenho minha psicóloga, que eu vou lá muitas vezes ouvir as mesmas coisas que eu já sei. Por isso que eu falo, meu Deus, minha psicóloga chama Cláudia. Cláudia, eu já sei disso. Não sei por que eu não coloco em prática. Mas muitas vezes eu preciso de alguém me relembrando, me dando um puxão de orelha, para me lembrar de fazer algo que eu já sei que eu devo fazer. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa fase aí da puberdade, que é a fase da pré-adolescência, e o quanto essa fase, essa mudança hormonal impacta nessa motivação para aprender, tá? E a gente precisa se atentar um pouquinho à atualidade. Gente, a nossa geração está mudando, o mundo mudou, existe um mundo pós-pandemia, um mundo com muito mais imersão virtual, um mundo com uma realidade virtual muito significativa, e que nós precisamos nos atualizar como pessoas, como figuras referenciais de autoridade para as nossas crianças e nossos adolescentes. Nós precisamos estar atualizados também, tá? Então, como eu digo, tem muito pai que fica nessa fala, eu mesmo falo isso, né? Ah, essa juventude está perdida. Na minha época era tudo diferente. Meu Deus, na idade dessa menina eu estava brincando de boneca. O que está acontecendo com essa juventude atualmente, né? E aí tem muita gente que fala, é uma fase de rebeldia, né? Vai passar, tem que ter paciência.
né? Na verdade, eu quero instruir vocês a terem mais do que paciência. Paciência precisa? Muita. Mas eu quero instruir vocês a terem uma postura mais intencional. O que é um ato intencional? É aquilo que eu faço de propósito. Tudo aquilo que eu faço de propósito, eu quebro o automático, eu saio do meu modus operandi automático e faço algo para provocar uma resposta de propósito. Mas para eu fazer algo de propósito, eu preciso estar consciente. Se eu for só vivendo, acorda, todo dia ela faz tudo sempre igual, acorda, toma café, vai para a escola, aí volta, correria, faz lição, e a mãe vai trabalhar, e não sei o quê, e lava a louça, e vai dormir. Se eu não conseguir conscientemente quebrar essa rotina para fazer algo diferente, eu vou ser engolido por essa rotina e vai ser mais um ano, como todos os outros, tá? Então, tem um livro muito legal que eu quero indicar para vocês, que chama... Ai, aqui minha câmera tá com efeito, né? Mas depois eu mando aqui o nome do livro. Chama O Cérebro do Adolescente. Cérebro Adolescente, na verdade. É um best-seller, é um livro de um psiquiatra chamado Daniel Siegel, e ele explica em uma linguagem simples para os pais como funcionam as mudanças cerebrais no adolescente. Então, essa saída, né, da infância para a vida adulta é marcada por mudanças, não só hormonais. A gente fala, é coisa de hormônio. Não, não é só hormônio, não. É mudança a nível de estrutura, a nível de anatomia cerebral. E eu preciso entender essa mudança, tá? Então, para quem quer estudar, se aprofundar um pouquinho mais, tem esse livro super legal. E tem um outro também que chama Pais Intencionais, tá? Pais Intencionais, eu vou mandar para vocês. Como vocês quebram o automático para serem intencionais na educação dos filhos. São 2 livros com conteúdo muito legal, prático, simples e profundo, certo? Então, falando um pouquinho dessas mudanças dos adolescentes, eu listei algumas. Primeira mudança, né, que acontece aí na vida do adolescente é uma busca por novidades. Gente, adolescência, a Organização Mundial da Saúde, ela está dizendo para a gente que a adolescência está começando cada vez mais cedo. A adolescência é diferente de puberdade, não sei se vocês sabem. Puberdade é a mudança química, mudança orgânica do corpo. É de fato quando existe uma maturação dos órgãos sexuais, uma liberação hormonal, e o meu corpo começa a mudar. Isso é puberdade. A puberdade hoje, a partir dos 9 anos, ela já não é mais precoce. Tá? Então, antigamente, a puberdade acontecia aos 12. Hoje, aos 9. Por quê? Por conta de vários padrões, né? De sono, de alimentação, tanto dos pais quanto da criança, gestação. São vários fatores aí, clima, que estão alterando, aí, antecipando a maturação do nosso desenvolvimento humano. Então, a partir dos 9, entrou na puberdade. Mas e a adolescência? A adolescência é um fenômeno que não dá para medir. Tem pessoas que entram na adolescência com 15. O que é isso? É essa troca de papel. Eu saio ali da posição de criança, de dependência, né, total dos meus pais, e eu começo a cursar um trilho rumo à minha independência. E a Organização Mundial da Saúde está falando para a gente que esse fenômeno está se antecipando cada vez mais, né, de modo que ele está iniciando por volta dos 10 anos de idade. Tá? Então, a gente já pode falar a gente fala pré-adolescente, para não dar poder para eles, né? Vamos segurar o máximo que a gente puder, mas a gente sabe que em nível de fenômeno psíquico, eles já estão na adolescência. Por quê? Porque eles já falam de sexualidade, eles já começou um afastamento gradual psicológico dos adultos, não é só dos pais, é dos adultos como um todo, né? Já inicia uma busca por um isolamento mais interno, por uma postura mais introspectiva para ficar no quarto, fazendo as próprias coisas, ouvindo a própria música, né, navegando ali no seu mundo. Então, sempre que iniciam essas questões, eu posso falar que essa criança já iniciou, já entrou aí na fase da adolescência. Não adianta a gente negar, falar isso é coisa de criança. A gente tem que assumir que realmente o nosso filho tem uns que entram mais rápido que outros. O que faz uma pessoa entrar mais rápido na adolescência do que outros? Os estímulos ambientais. Primeiro, existem fatores
de compreensão intelectual, tem crianças que são muito mais perspicazes, né, que captam muito mais, que têm essa área da linguagem muito mais avançada, então elas compreendem muito mais do que as outras. Então, tem fatores biológicos, mas existem também fatores ambientais, que é o que essa criança assiste, a música que ela ouve, o estilo de conversa que ela tem, o que ela ouve dos seus pais, dos seus vizinhos, quais são as casas que elas frequentam. Então, que são essas experiências de vida que vão amadurecendo mais rápido essas crianças. Por isso, elas estão entrando na adolescência mais cedo também. Então, existe aí uma busca por novidade na entrada para a adolescência. O que é isso? O cérebro começa a pedir dopamina. O cérebro começa a pedir que o sistema de gratificação seja movimentado e ele tenha prazer, né? É por isso que ele entra numa fase de estimulação, de autoestimulação sexual, é por isso que eles entram numa fase de acesso à pornografia, é por isso que eles entram numa fase de vício tecnológico, né? É por isso que eles entram numa fase de vício em jogos, porque o cérebro está pedindo dopamina. É uma busca intensa por novidades, tá? Por aquilo que dê novidade, aumente a carga de prazer, a carga química de prazer no cérebro. Depois a gente tem o evento da engajamento social. O que é o engajamento social? É onde eu aumento a conexão com os meus pares e eu reduzo a conexão com os mais velhos ou com as crianças menores. Então, é comum falar, nossa, ele brincava tanto com o irmãozinho, quando entrou na adolescência nem liga mais, porque há um distanciamento. Ou aí ele gostava tanto de conversar com o tio, agora não conversa mais, vai pedir conselho para a amiga que tem a mesma idade, né? Então, assim, vai existindo um engajamento social. Então, estou falando isso num desenvolvimento não patológico, tá? Porque eu também tenho a questão do... ocorre uma necessidade de engajamento social, mas por alguma psicopatologia, algum transtorno de humor, essa pessoa não consegue se vincular com os pares. Isso também traz patologia, pode trazer depressão, pode trazer uma ansiedade social, né, ou fobia social. Então, isso é o desenvolvimento normal, natural do cérebro. Tem um aumento da intensidade emocional. Então, o adolescente fica o quê? Dramático, não é? Então, a tristeza é muita tristeza. A raiva é muita raiva. A paixão é muita paixão, né? O gostar de algo gera um hiperfoco. Nossa, eu gosto do jogo, eu jogo aquele jogo sem parar. Então, esse hiperfoco é uma intensidade emocional, e isso é anatômico, tá? Isso é orgânico, por isso eu preciso entender o que está acontecendo dentro dele. E também existe uma exploração criativa, onde ele começa a romper com as formas tradicionais de agir para buscar novas formas de agir. Então, se antes ele enfrentava um problema daquele jeito, de um jeito que o pai e a mãe ensinou, agora ele precisa criar em cima desse jeito. Ele começa a pensar em jeitos diferentes de fazer as coisas, ele vai rompendo com o tradicional. Por isso que os nossos jovens começam a trazer polêmicas em relação à política, né, a formas tradicionais de pensar, porque eles começam a buscar e entrar numa busca criativa. E existe também uma maturação da área das funções executivas. As funções executivas é a nossa central de comando do cérebro, que me ajuda no autogerenciamento. Então, existe um salto de desenvolvimento nessa idade, embora as funções executivas só finalizam o amadurecimento, quem participou das minhas outras palestras sabe, por volta dos 21 aos 24 anos. Então, vai deixar o seu adolescente pensar por ele mesmo para você ver onde vai dar. Tem alguns que têm funções executivas mais desenvolvidas por natureza. Tem outros que os pais foram tão firmes ali na orientação que ele já tem a função executiva bem treinada. Mas a grande maioria, gente, não avalia risco, não avalia consequência, tem dificuldade de ter visão de longo prazo. Então, a gente falar de futuro, a gente falar de profissão, a gente falar que ele precisa estudar hoje um assunto, ele precisa estudar trigonometria, porque no futuro ele vai usar. É muito distante para uma pessoa que tem dificuldade de pensar no longo prazo, né? Eles querem o quê? O curto prazo. Pensa, prazer é algo do agora. Por que eu como chocolate agora? Para ter prazer.
Por que eu durmo mais 5 minutinhos? Para ter prazer. Então, nosso cérebro busca prazer. E o adolescente, isso é intenso, muito mais intenso que no adulto, tá? Então, assim, todas essas funções, todas essas principais mudanças que eu falei, elas têm lados positivos e elas têm lados negativos, como tudo na vida, gente. Não, já ouviram a expressão no free lunch? Não tem almoço de graça? Tudo que traz algo bom, traz algo ruim. Tudo que é bom é difícil, né? Tudo que é bom exige sacrifício. Então, essas mudanças que os nossos adolescentes estão passando, elas são boas, mas elas têm um lado ruim, elas têm um lado perigoso, né? E se os pais não ficarem atentos, o perigo entra aí. Entra, porque como é uma fase que eles estão mais autônomos, né? Eles já estão mais grandinhos, os pais já voltam a trabalhar, já voltam para suas atividades, eles ficam muito tempo sozinhos, eles acessam muitas coisas sozinhos, eles tomam muitas decisões sozinhos, e aí que entra o perigo, tá? Então, vamos lá. Eu selecionei 2 motivos que mais têm trazido, né, conflito para essa idade. Gente, idade faixa etária recorde no consultório é dos 9 aos 15 anos. É a maior população que chega na clínica com psicopatologia. Patologia é doença psicológica. Por quê? Porque é uma fase de frescura, é uma fase de modinha? É, mas tem algo além disso, né? Tem algo que também a gente precisa olhar. Por que essa intensificação nessa fase da vida desses problemas emocionais? Por que é aumento da faixa das tentativas de suicídio? Gente, esta madrugada eu não dormi. Falei para a Jéssica tá aí também. Jéssica, nem te apresentei, dá um oizinho aí. Um tchauzinho. A Jéssica é psicóloga também, ela acabou de se formar, então a Jéssica que cuida lá das nossas agendas, das avaliações. Falei para a Jéssica, essa noite eu não dormi porque eu tive que fazer uma intervenção de tentativa de suicídio em adolescente, tá? Então, por que essa idade aumentou aí o índice de tentativas de suicídio, o índice de automutilação? Eu selecionei 2 principais motivos. O primeiro, que eu vejo que é campeão, existe uma desestrutura familiar, aumentando nos nossos lares. Não dá para negar. O que eu chamo de desestrutura familiar? Eu chamo, sim, de rompimentos de vínculos. Uma separação é desestrutura familiar? É. Eu vivi na minha casa e eu sei na pele e na teoria, que depois eu estudei, que os impactos psicológicos que traz. Então, uma separação, uma rejeição, um abandono, excesso de brigas em casa, um clima de falta de confiança, um pai diz isso, a mãe diz aquilo, uso de substâncias, alcoolismo, falta de limite e disciplina, então pais sem tempo, pais casadinhos, bonitinhos lá, trabalhando, mas que não tem tempo, não tempo de quantidade, porque todo mundo tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar mesmo. Mas, assim, é qualidade. Pais que não fazem, guardem esse termo, monitoria positiva. Existem 2 tipos de monitoria, a positiva e a negativa. Qual que é a negativa? É você sufocar o seu filho. É você stalkear todas as conversas dele, é você todo dia abrir caderno, é você ir lá e atropelar o seu filho para falar com a professora para resolver o problema dele. Essa monitoria é negativa e ela é danosa, porque você está impossibilitando o seu filho de pensar por si próprio. Mas existe um tipo de monitoria que é a positiva. A monitoria positiva ela é a supervisão. Ela é a supervisão dos contatos, ela é a supervisão dos jogos, é entrar e jogar junto. Ela é a supervisão periódica dos materiais de estudo, da agenda. Então, monitoria positiva, não pense que vocês, por terem filhos na pré-adolescência, vão cada vez se livrar mais. Não, vocês precisam, não é invasão de privacidade, gente. Eu digo assim, ó, eu amo esse argumento, ele sempre funciona. Vocês podem aderi-lo.
Quando o impacto for só do seu filho, é só dele. Se der ruim, o impacto é só dele. Você tira o pé. Você pode sair de cena. Se aconselha e sai de cena. Quando o impacto envolver vocês entram em cena. Vou dar um exemplo. Estudar para a prova. O impacto é só do seu filho ou é seu também? É seu também, sabe por quê? Se ele tirar uma nota ruim, você vai ser chamado para reunião, você vai receber bilhete, você vai ter que pagar a prova, porque ele perdeu lá a prova do... Estava ouvindo a Renata explicar a prova do dia. Você vai ter que pagar a escola de novo se ele reprovar. Ah, mas se reprovar, eu tiro e põe na pública. Tá bom, mas é você que vai ter que lidar se o seu filho... Só um minuto. Desculpe. É você que vai ter que lidar se o seu filho se envolver em más amizades. Então, assim, envolve, volta para você. Se a batata quente volta para você, entra para supervisionar. Se não volta para você, ela respondeu assim a amiguinha. Ela ficar sem amigos é um impacto só dela. Aí você deixa ela resolver. Ah, a professora, ela não gostou de alguma coisa que a professora falou. Volta para você? Não. Então, instrui ela a resolver. Isso é da autonomia. É você instruir o seu filho a resolver o que ele pode resolver sozinho, mas você monitorar aquilo que volta para você de consequência. Porque se você solta a corda demais, daqui a pouco é você tendo que lidar com as consequências do seu filho. Porque ele é menor de idade, volta para a família, né? Então, mas voltando aqui para a minha linha de raciocínio, a desestrutura emocional está trazendo lacunas emocionais para as nossas crianças, e isso está gerando brechas que elas vão procurar o preenchimento em outras famílias que não na nossa casa, obviamente. Vocês precisam ser perfeitos? Não, ninguém vai ser. Até porque a imperfeição, ela desenvolve. Então, é importante que o seu filho tenha frustração. Ele também passe pelas fases naturais. Todo mundo briga, todo mundo fica triste, todo mundo se decepciona, mas também todo mundo se reconcilia. Então, é importante que você busque melhorar a sua estrutura familiar, principalmente pais, se vocês são casal. O casal, né, parece clichê o que eu vou falar, mas as dificuldades conjugais são a causa número 1 das psicopatologias na infância e na adolescência, tá? Então, tem muita coisa que, sim, é fácil, não é fácil, mas busca ajuda, né? Leia livros, comece a buscar aprimoramento para a dificuldade que você está vivendo. Aproveita essa fase que ainda essa criança está disponível para você. Porque quando chegar lá pelos 14, lá pelos 15, às vezes ela se fecha totalmente. Tá? Então, ainda é uma fase que eles ainda estão abertos. E a segunda causa que eu digo, né, tem várias causas, mas eu trouxe 2 para não ficar extenso, que faz com que as crianças tenham alterações emocionais, psicológicas, se afastem aí das responsabilidades da escola, da vinculação com professores, pais, é a escravização algorítmica, que estamos vivendo com a imersão virtual precoce. Gente, o que está acontecendo é os movimentos pós-modernos, a liberação, né? A liberação sexual, a liberação de tempo, a liberdade de expressão, ela utiliza os meios sociais, ela utiliza as mídias, né? E a criança, e existe uma desconstrução acontecendo daquilo que é tradicional. Gente, eu li uma frase, eu vou postar até nas minhas redes sociais, quem quiser me seguir lá, às vezes eu posto umas coisas legais, é Cristiane Guichard, tá? Mas olha a frase que eu ouvi. Os filhos são responsáveis por atualizar seus pais. Então, agora, a mídia está falando que os filhos precisam atualizar vocês. Porque nós somos ultrapassados.
porque nós temos visão de mundo que não se relaciona com a atualidade. Então, eles são responsáveis por te atualizar. Isso é sério, né? Então, tá aqui acontecido. O que eu falei? O que é a escravização algorítmica? Uma vez que o seu filho digita lá no Google uma palavrinha, existe uma leitura algorítmica daquilo que ele digitou e uma série de sugestões na internet vão sendo lançadas. Digita no Instagram. Esses dias eu estava procurando um jaleco, né, para o meu consultório. Eu digitei jaleco, psicologia, uma busca que eu fiz. Eu fiquei por dias tendo anúncios de jalecos o tempo todo no meu Instagram, no meu Facebook e no Google. Imagina se você digita lá LGBT. Quais são os perfis sugeridos para você? Não estou entrando aqui em mérito, quem concorda, quem discorda, estou falando que para uma criança de 10 anos ser imerso ao que é o movimento LGBT, é precoce. As crianças de 10 anos estão chegando para mim, sabe com quê? Com conflito, se ela é pansexual, se ela é bissexual, se ela é assexual. Fala, querido, você deveria ser assexuado até então, porque você deveria estar ausente de desejo sexual. Como que... Então, esse é o tipo de questionamento que está sendo trazido, tá? Para terapia. E tirando as crianças que estão trazendo realidade virtual. Então, elas conversam sobre os personagens como se fossem da família. É difícil eu conseguir entrar. E aí, como está a sua casa? Como está a sua mãe? Não, porque o Boku no Hero, né? Porque os animes, né? Os animes gays, os animes, as histórias, o pai levando o filhinho lá para comprar um livro que ele quer ler, nem imagina, né? Que tem um romance de anime, né? Por trás disso tudo camuflado, a sinopse não aparece nada, né? Então, existem sites clandestinos de histórias, né? De histórias LGBTs que estão sendo criadas, que as crianças de 10 anos estão assistindo, elas têm toda a conta virtual, tudo escondido. Né? Então, essa imersão precoce no mundo virtual está trazendo aí uma revolta contra o mundo real. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento. Eu vou proibir? Proibir não é um caminho, mas eu vou restringir. Né? Restringir é o caminho, sim. Ah, mas eu preciso ensinar o meu adolescente a pensar. Concordo, mas ele não tem maturidade para se autorregular. Ele não tem maturidade para se autorregular frente às telas. Seu adolescente pode ser o mais maduro que seja, vai chegar uma hora que ele vai ser vencido, por conta da dopamina que começa a ser fabricada no cérebro. Tá? Então, assim, com isso, o ir para a escola vai ficando chato. Por quê? Os meus influenciadores, os meus digital, né, o meu mundo digital, os blogueiros, os youtubers, né, os tiktokers, eles me dão muito conteúdo interessante. E aí eu chego na escola, o que o professor fala? É chato. O que minha mãe vai conversar comigo é chato, é cansativo. Por quê? Porque eu quero assunto novo, eu quero assunto atual, eu quero assunto que traz, né, uma reflexão. Lembra da busca da novidade? Lembra da intensidade emocional que acontece? Então, a gente vai ficando como figuras ultrapassadas, né? Então, e aí o que acontece também? Vai acontecendo o fenômeno da baixa autoestima, da comparação, né? Porque no mundo virtual, o que a gente faz? A gente publica a vida boa, né? Eu publico aquilo que está funcionando. Os meus tiktokers, ninguém faz... Poucos, né? Tem um grupo aí mais seleto que faz tiktokers depressivos, chorando, se cortando, que isso também atrai um determinado público, mas a grande maioria tá o quê? Tá bonito, com o corpão, né? Feliz, férias, praia, com relacionamento, com a vida ganha. Então, uma grande ilusão, né? Então, assim, quais são as dicas agora para a gente finalizar e vocês poderem almoçar, poderem começar a semana de vocês, né? Muitos de vocês trabalham, estão aqui fazendo um sacrifício. Ó, eu tô feliz porque praticamente ninguém saiu, né, Rê? Tá todo mundo aqui firme na palestra para poder entender como ajudar mais os filhos. Então, são 10 dicas. Primeiro, comece por você. É hora da gente organizar os nossos conflitos internos. Como? Buscando ajuda profissional,
cuidando da saúde, melhorando a qualidade dos nossos relacionamentos, cuidando da nossa vida espiritual, né? Gente, se tá difícil, longe de princípios cristãos, dentro de princípios cristãos está difícil. Imagina assim. Imagine um mundo onde não tem princípio, onde não tem certo ou errado, onde nós vivemos a era do relativismo. Se te faz feliz, pode. Se está difícil com princípios, imagina assim. Então, se você, pai, não tiver clareza, se você não tiver princípios, aí eu estou falando de uma crença individual de cada um, vocês serão engolidos, porque a quantidade de argumentos aparentemente coerentes que estão chegando são enormes. Então, se vocês não cuidarem de vocês não estarão aptos para dar conta dessa carga emocional aí que a adolescência traz, tá? E aí tem um ponto que eu vejo muito, assim, cuidado com a hipocrisia. A gente tem que tomar cuidado. Eu falo, né, com as minhas psicólogas, meninas, a gente tem que treinar, a gente tem que estar bonita, a gente tem que ter um relacionamento que dá certo, porque nós somos exemplos. Como que alguém vai ouvir um conselho de alguém que a vida está pior do que a minha? Se o seu filho te vê sempre ausente, sempre caindo aos pedaços, sempre chorando, sempre de mau humor, por que ele vai te ouvir? Né? Ele precisa te admirar. A gente escuta pessoas que nós admiramos, pessoas as quais existe coerência no que se diz e no que se faz. Segundo tópico, como cuidar melhor aí dos nossos filhos? Lendo e estudando. Eu dei 2 dicas de livros para vocês, mas, gente, quem não é muito a favor, não é muito fã de livros, né, de leitura, a gente não tem desculpa hoje em dia. O YouTube, gente, está cheio de conteúdo legal, conteúdo de curso, você consegue gratuito. Hoje em dia, se a gente se organizar uma rotina de, nossa, eu gostei dessas psicólogas, eu gostei aqui desses doutores, eu gostei aqui desses pregadores, desses palestrantes, eu vou me organizar para ouvir uma palestra por dia, igual eu escuto podcast, Spotify. Já vou aconselhar para vocês, não sei se vocês conhecem o Thiago Brunet. Eu amo, escuto todos os dias. Eu sou empreendedora, sou cristã, sou esposa, e ele traz ali uma visão de como você ser melhor, ter sabedoria neste mundo que está cada vez maluco. Então, a gente tem que ter uma rotina de autoconhecimento, rotina de autodesenvolvimento, tá? Então, você precisa se atualizar. E outra, se atualize dos temas que os seus filhos gostem. Por mais besteira que sejam, você precisa saber conversar com eles. É importante a gente saber conversar com eles. Ah, ele está falando muito de tal jogo. Deixa eu pesquisar, deixa eu entrar no YouTube para ver um trechinho desse jogo, como que é. Né? Deixa eu ler algumas opiniões aqui na internet. Gente, tudo você acha. Se atualiza, né? Não estou falando para você equiparar a sua opinião com a dele. Porque tem coisa que não vai ter consenso, gente. Tudo bem, deixa ele lá com a dele e você com a sua. Mas você precisa saber conversar sobre os temas difíceis. É chato pesquisar tema que não é do nosso interesse. Mas lembra, eu preciso me igualar para ser ouvido. Eu falar de cima, ai, que besteira, menino. Ai, que coisa chata. Ai, que pouca vergonha. Ai, ó, Deus não se agrada disso, não. Né? Eu sempre estar de cima aqui apontando, não gera vinculação, tá? A Renata falou sobre isso, a gente precisa aumentar o nível de autonomia. A entrada, aí, quem está fazendo 11, 12 anos, precisa sair do casulo. Precisa começar a ter autonomia, tanto em rotina escolar, quanto em rotina de vida. Certo? E toda autonomia, lembra? Traz ônus e bônus. Então, ele começa a ter mais autonomia para estabelecer o tempo dele livre. Ele tem lá as obrigações, ele pode fazer o tempo livre do jeito que ele quiser. Mas ele também precisa dar conta dessas tarefas aqui de casa. Ah, ele vai no shopping com os amiguinhos, que legal. Então tá bom. Para você ir no shopping, você tem que dar conta dessas tarefas antes. Né? Vai no mercadinho sozinho. Gente, libera para ir no mercadinho sozinho, pelo amor de Deus. Ensina a pegar um ônibus. Pode ensinar, vai junto a primeira vez. 12 anos, começa a dar conta desses desafios. Vai ligar para pedir uma pizza? Deixa ele ligar. Ensina ele a ligar para marcar um médico.
Começa a dar autonomia para ele fazendo as coisas dele, né? As coisas que ele gosta de fazer, mas também as coisas que ele não gosta. A autonomia é o quê? Bônus e bônus. Não dê só o bônus, dê o ônus junto. Porque vida adulta é isso, né? Você tem emprego que você ganha bem, mas você trabalha em dobro. Você ganhar bem, você tem que se matar de trabalhar. Né? Então, tudo que acontece na vida adulta, ela é assim. Então, aumenta o nível de autonomia. 4, seja a autoridade, estabeleça a regra. Lembra, você é a autoridade. Eu estou vendo muitos papéis invertidos. O filho, ele escolhe tudo. Ele escolhe, ele diz a hora que ele quer fazer as coisas, ele diz para onde ele quer ir, ele diz para onde ele né, o que ele quer comer. Então, as crianças estão cada vez mais empoderadas de decisão que elas não estão preparadas para tomar. Então, estabeleça regras. A regra, ela é importante. Até enquanto seu filho morar com você, tem que ter regra, né? Aí, quando ele tiver lá na casa dele, ele vai estabelecer um conjunto de regras que faz sentido para ele. Mas, enquanto ele mora com você, as regras são suas, certo? E combine, aí entra no ponto 5, combine as consequências. Quebrou a regra? Tem a consequência. Gente, a consequência é dele. Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes o nosso filho apronta, quebra o combinado e a gente surta. A gente grita, fica nervosa, chora, se decepciona. Ou seja, a consequência do erro dele está sendo minha? Não, fica calmo, fica pleno. É um treino, é difícil? É difícil, mas é treinável. A autorregulação emocional é treinável. Então, você vai, tudo bem, você não fez o que eu te pedi? Tá bom, então dá aqui ó, o celular para mim, amanhã, eu vou tirar hoje de você, amanhã você vai ter uma nova chance de fazer o que eu te pedi e recuperar seu aparelho. Não aplica a consequência de um mês sem celular, porque tem pais que são radicais, né? Não, gente, usa as moedas de troca que você tem, que é o jogo, o celular, mas a consequência é dele, né? Não fez, não vai. Não fez, não tem. Não cumpre direito, dever, não tem direito. A vida adulta é como, gente? Para eu ter o direito, o dever, né? O direito de ir e vir, de me locomover, de usar meu automóvel, de tirar minha habilitação, eu tenho que cumprir regras, senão eu não tenho esse direito. Senão minha carteira vai ser cassada e eu vou perder o meu direito. Eu preciso cumprir regras, não é isso? Então, estabeleça sempre com eles direito e dever, tá? A rotina, é muito legal agora vocês sentarem para organizar essa rotina, construir essa rotina, mas com a ajuda deles, não é você que vai ditar tudo, né? Não é, às vezes a gente dá um estresse, fala que é ditar tudo, mas não, construa junto com ele, né? Então, deixa visível, com horário de dormir, horário de acordar, tempo de uso do celular, usem aqueles aplicativos que bloqueiam a internet, né? Tem um Google Family aí que bloqueia o uso da internet se ele ultrapassa o tempo diário. Ah, Cris, qual que é o tempo diário sugerido para esta faixa etária? 2 horas. Certo? 2 horas de uso por dia. Ah, mas e jogo? Também. 2 horas de telas. Ah, mas é impossível regular isso, porque ele fica com a minha mãe, eu trabalho o dia inteiro, a avó não vai olhar. Dentro da sua realidade, estabeleça um limite. O que eu quero dizer, não deixe livre. Não deixe a lá vão ter. Tá? Dentro da realidade de cada um aqui, cada um sabe onde aperta o sapato, mas o importante é ele não achar que o uso de jogos, de celular, de TV, é um direito vitalício adquirido e que ele tem direito de fazer quanto ele quiser, porque não é. Na vida adulta é assim. Ontem eu queria assistir série, mas eu desliguei a TV porque eu falei, eu tenho que acordar cedo, né? Só que ele não sabe fazer essa regulação ainda. Então, a gente faz por ele, tá? Próximo, 7º, estamos acabando, hein? Seja perseverante na rotina. Por quê? Pensa para a construção de um hábito, eu passo por vários fracassos. Até que um hábito se torne hábito, até que um comportamento se torne hábito, eu tenho fracasso.
Então, você precisa perseverar na monitoria da rotina. E para você cobrar a rotina dele, faz a sua. Né? Faz uma para você também, que converse com a rotina do seu filho. Né? Seja flexível. Nós temos 3 refeições por dia. Uma da refeição ele vai fazer junto com você. As outras ele pode fazer no quarto dele. Eu sou a favor da flexibilidade, gente, mas eu não sou a favor da permissividade, certo? Então, seja perseverante. 8, ouçam o que os seus filhos têm a dizer. Eles entraram numa fase que a frase, a regra, na verdade, que vem com a fala, porque eu quero assim, porque eu que mando aqui, ela já não faz o menor sentido. Ele vai até ouvir. Às vezes, gente, vamos lá, cá para nós. Precisa. Porque tem coisa que não tem discussão, vocês concordam? Tem coisa que não... Lembra que eu falei que tem coisa que não vai virar consenso? Que você vai explicar o seu lado, ele vai argumentar do dele, mas mesmo o argumento dele não vai mudar a sua opinião, porque você é adulto e você está enxergando um risco que ele não está enxergando. Então, tem coisa que não tem consenso, e tudo bem, tá? Só que, para outras coisas, se abra para ouvir, porque também tem pais que não abrem para ouvir, né? Então, lembra, a intransigência, ela é tão prejudicial como a permissividade. Eu preciso abrir para ouvir e dialogar, mas não significa que eu preciso mudar de opinião. Mas alguma coisa eu posso flexibilizar, se for possível, tá? 9, seja assertivo no tempo de qualidade. Então, gente, tempo é uma coisa, né, que a gente não tem. Então, eu preciso ser assertivo. Lembra? Para eu ser assertivo, eu preciso ser intencional. Se eu só tenho 1 hora com meu filho por dia, eu vou perder ficando no meu celular? Os 2 no sofá, mas cada um no seu mundo. Seja assertivo. Faça coisas que eles gostem de fazer. Lembra coisas de novidade? Eles gostam de novidade? Então, você tem que levar o seu filho para onde? Para onde tem emoção, para onde ele gosta de ir. Não para onde você quer ir. Ai, filhos, vamos para o shopping? Se ele não gosta de shopping, se ele já está entrando na adolescência, ele vai começar a não gostar de ir para o shopping com você. É triste. Porque quando é criança, ama, né? Vai cada vez mais querer menos ir para o churrasco da família. Né? Mesmo amando a avó e o vô, é um momento ali de maior afastamento. Então, em alguns momentos, você pode permitir ele ficar. Ele pode ficar sozinho, crise na cidade? Pode. Você colocando as regras, ele pode ficar, às vezes, sozinho. Mas, às vezes, não. Às vezes, não é negociável. Mas faça coisas que ele gosta de fazer também. Propõe aí um kart, uma coisa mais legal, né? Mais, que envolve aí mais emoção, uma atividade que ele não fez. Né? Seja criativo para ser assertivo no seu tempo de qualidade, tá? E a última fala que eu adoro é: escolha as suas batalhas. Os pais precisam escolher suas batalhas. Não dá para comprar todas, gente. Tem hora que você vai precisar escolher. Olha, quais batalhas você não pode abrir mão? Quando envolver educação, formação e proteção, você precisa ser firme. Não abra mão dessa batalha. Agora, se envolver a cor do batom que ele vai usar, que ela vai usar na festa, a cor do esmalte que ela vai na festinha, coisas que talvez, não tô falando para a escola, tá? Porque tem coisa, a regra da escola. Gente, é muito legal, sabia? Vocês estarem numa escola cheia de regras. A regra vai evitar dor de cabeça para vocês, sabe por quê? Eu acompanho pai e mãe de pré-adolescente, sabe o que eles querem nessa fase, né? Raspar a cabeça, pintar o cabelo, pôr um monte de piercing, e vocês, pais, têm uma ótima desculpa de falar o quê? A escola não deixa. Coisa que em uma escola mais, né, com menos rigor, vai autorizar. Então, vocês têm a escola como aliada. Então, obviamente, a gente vai trazer nossos pontos de vista aí, que tem coisas que, né, que tem que abrir para o debate, mas tem outras coisas que é bom, é positivo. E lembra, no free lunch, não tem almoço de graça? A regra vai ajudar você para algumas coisas, mas vão ter outras regras que vocês não vão concordar. Ônus
E o bônus? Quando a gente aceita o bônus, a gente aceita o ônus. Vem o pacote todo. E vocês precisam estar convictos disso, porque vocês vão vender isso para os seus filhos. Então, eu acompanhei a discussão da bermuda, entendo todos os pontos de vista, eu amo, na verdade, eu gosto de debate, mas você vai ter que virar para o seu filho, mesmo não concordando, e falar assim, filho, não vai usar. Não vai usar, porque não foi autorizado. Se não foi autorizado, tem um motivo que talvez a gente não consiga compreender agora, mas o fato é que você não vai morrer, né? E o fato, então, você tem que vender. Se nós não formos um time, psicólogo, escola e família, acabou. Gente, adulto tem que se unir, porque os pares, os colegas estão bem unidinhos, as comunidades estão bem unidinhas, tá? Então, vamos nos unir, mas vamos escolher nossas batalhas também. Não vamos ser aquele pai implicante, aquela mãe implicante que implica com tudo, porque senão fico chato, né? Senão eu fico cansativo. E aí, quando eu for falar uma coisa realmente relevante, meu filho vai falar, ai, que saco de novo. Tá bom? Então, é isso, gente. Essas são as dicas, né? Desculpa se eu falo com muita emoção, é que eu me empolgo mesmo. Mas, assim, eu amo trabalhar com famílias, eu amo trabalhar com pré-adolescentes, amo atender. Então, assim, se vocês também quiserem alguma dica, alguma orientação, me chama lá no Instagram. A Renata tem os meus contatos, tá? E é isso. Agradeço aí o convite. E liberados. Rê, te passo a palavra. Cris, nós queremos aí te agradecer, porque realmente essa palestra foi muito enriquecedora para todos que aqui estavam, né? Eu acompanhei o chat, só elogios, foi muito, muito bom mesmo. Se você puder, eu vou passar para eles depois o link, né, da reunião com a palestra, eu vou até ver se o meu TI consegue dividir a parte de reunião e a parte da palestra, até mesmo para ficar mais gravaram, fácil. Rê? Gravamos. E eu E aí, digitei o material, vou mandar um materialzinho em PDF para os pais poderem relerem, tá bom? Para aquele que não conseguiu entrar também poder dar uma lidinha. Perfeito. Se você puder também já deixar aí no chat, só o telefone da clínica, depois eu vou estar passando para eles de uma forma geral também, pelo WhatsApp, por e-mail, tá bom? Mas queremos agradecer a participação de todos, principalmente aqueles que ficaram conosco até agora. Eu acredito que foi muito, muito bom. Não sei se, de repente, alguém quer fazer alguma pergunta, né? Mas a Cris está aí, ela é nossa parceira. É muito bom poder ter você aqui conosco, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que não, todos já estão cansados, querem almoçar. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês, pais, por terem participado conosco. Deus abençoe a todos nós, que esse ano de 2022 possa ser um ano diferente, abençoado, né? Até aqui, Deus tem cuidado de cada um. Que Deus possa continuar aí reinando no lar de cada um de vocês, tá bom? E aqui o nosso muito obrigado e qualquer coisa estamos aí à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, obrigada. Boa tarde. Tchau.